Capítulo 3. Se as crianças vivem com medo, aprendem a ser medrosas. As crianças adoram brincar com a noção de medo. Gostam de jogos de monstros e ficam excitadas com histórias e filmes de terror. Lembro que na minha pré-adolescência costumava passar todas as noites de sexta-feira na casa de algumas amigas, encolhida junto ao rádio e com todas as luzes apagadas. Escutávamos um programa chamado Histórias de Bruxas, que provavelmente parecia sem graça hoje, mas que na época era aterrorizante para nós. A parte mais difícil e emocionante era tentar não demonstrar medo quando voltávamos para casa no escuro depois do programa. Sentíamos a onda de adrenalina fazer o coração disparar enquanto imaginávamos o que nos espreitava nas sombras. No fundo, sabendo que não havia perigo algum e que logo chegaremos em nossas casas aconchegantes e bem iluminadas. Viver com medo, porém, é uma outra história, completamente diferente. Seja da ameaça de violência física, de tortura psicológica, de abandono, de doenças graves, ou dos medos supostamente menores do valentão da vizinhança e dos monstros escondidos debaixo da cama. Viver todos os dias com medo destrói a autoconfiança e a noção básica de segurança infantis. O medo desestabiliza o ambiente de apoio necessários para que a criança possa crescer, explorar e aprender, deixando-a com um persistente sentimento de apreensão, uma ansiedade geral que pode prejudicar de modo fundamental a sua maneira de se relacionar com as pessoas e de enfrentar situações novas. E é isso que acontece quando os pais ficam o tempo todo punindo a criança, ameaçando o tempo todo final de semana. Ah, você vai perder aquele passeio do final de semana, vai perder aquele sorvete, vou tirar aquele videogame seu, você vai perder seu aniversário que vai ter semana que vem. Então, tudo isso, a criança fica o tempo todo tensa, se sentindo o tempo todo ameaçada, coagida. Ou então, quando os pais ameaçam que vão bater, que vão punir. Então, tudo isso faz com que a criança fique o tempo todo ativado o mecanismo de defesa e sobrevivência, que é o mecanismo que nós temos aqui no nosso cérebro, chamado cérebro reptiliano. Essa parte do cérebro é responsável por esse mecanismo, para nos proteger, para que a gente possa lutar ou fugir de situações de perigo. Então imagine que você está numa rua escura e vem alguém na sua direção e essa pessoa te parece ameaçadora. Então, nesse momento, você vai ou lutar com essa pessoa para tentar se livrar do perigo, ou você vai sair correndo, vai fugir. E quando isso é ativado, naquele momento você tem uma onda de adrenalina no seu corpo, você fica com o coração acelerado, você fica com ataque cardíaco, começa a suar frio, porque vem aquele nervosismo, né, daquela situação de perigo. Só que isso deve ser ativado em situações específicas, necessárias para que a gente possa, né, fugir daquele perigo. Só que quando os pais ficam o tempo todo ameaçando, punindo, castigando, batendo, a criança fica com esse mecanismo ativado o tempo todo. O tempo todo ela fica tensa. Ela não sabe o que fazer para não desagradar os pais, para que não seja punida. Então, esse mecanismo ativado o tempo todo joga o tempo todo adrenalina para a circulação sanguínea da criança e ela fica o tempo todo tensa, o tempo todo apreensiva. E é como se a gente ficasse, aquela expressão que dizem, né? É como se eu estivesse pisando em ovos. Eu fico o tempo todo, né, sem saber o que fazer para não desagradar e para não ser punido. Então, isso é extremamente nocivo para a criança. E esse é um dos motivos pelos quais a gente não deve estar batendo, punindo, ameaçando ou castigando. Existem sim formas de a gente estabelecer limites para a criança, isso é saudável e necessário, mas a gente tem que saber como fazer isso sem precisar punir, castigar ou ameaçar. Continuando a leitura. Coisas apavorantes no meio da noite. Muitas das causas do verdadeiro medo na vida das crianças pode ser uma surpresa total para seus pais. As crianças, às vezes, se assustam com coisas porque os adultos passam sem dar muita atenção, como um cachorro novo do vizinho ou aquela árvore enorme com galhos secos. Até certas expressões corriqueiras podem gerar ansiedade nelas. Uma criança de 3 anos que conheci perguntou à mãe: Mamãe, você vai mesmo cair aos pedaços? Ouvi você dizer isso para a tia Kate. Às vezes, uma criança pequena interpreta literalmente nossa maneira de falar. Aquela menininha precisou de uma explicação tranquilizadora da mãe e de um abraço carinhoso. Qualquer que seja a razão, se seu filho está com medo, a situação precisa ser encarada com seriedade. O medo está no olho de quem vê, e temos de ver o mundo de acordo com a perspectiva de nossos filhos. Dizer coisas como, deixe de bobagem, isso não é nada, parece um bebezinho, e não seja maricas, só serve para diminuir a criança. Em minhas aulas para pais, os participantes costumam perguntar: como saber qual a diferença entre uma criança assustada e uma que apenas quer receber atenção? E respondo que não há como saber. Os pais não deveriam ficar preocupados demais em serem manipulados pelas necessidades emocionais de seus filhos.
A necessidade de atenção de seu filho é tão legítima quanto a necessidade de alimentação e de abrigo. E às vezes a criança está assustada e, ao mesmo tempo, precisa de atenção. Adam, de 3 anos, é um bom exemplo disso. Sua família acabou de se mudar para uma casa nova. Ele começou o pré-escolar e sua irmãzinha acabou de nascer. Tudo isso foram novidades felizes para seus pais. Para Adam, porém, marcava o fim do único tipo de vida que ele conhecia. Seu mundo passou por uma completa reviravolta. Uma noite, quando sua mãe não estava em casa, Adam aproximou-se do pai com um pedido incomum. Estou com medo. Você pode me proteger? Choramingou ele. O pai poderia ter dito, proteger você de quê? Você agora é um grande, o irmão mais velho, não pode ter medo de nada. E mandar Adam de volta para a cama sozinho. Seu pai, entretanto, compreendeu. Proteger você? Claro que posso, respondeu ele. Vim aqui para pertinho de mim, vamos ficar bem protegidinhos juntos. Suas palavras compreensivas e a proximidade física deram a Adam a segurança de que necessitava para passar por um momento difícil e seguir em frente. Os pais têm o poder mágico de dissipar o medo dos filhos. 2 irmãos de 6 e 8 anos, de vez em quando, cismavam que havia fantasmas na casa onde moravam. A mãe deles guardava uma vassoura velha dentro do armário de roupas apenas para essas ocasiões. Quando os meninos entravam no quarto dela, de olhos arregalados e assustados, ela pegava a vassoura e corria pela casa, brandindo-a como uma arma perigosa e gritando a plenos pulmões. Os meninos corriam atrás dela, rindo alto, certos de que ela estava espantando todas as criaturas apavorantes para fora de casa. Quando a mágica não funciona. É claro que há momentos em que não existe mágica que proteja nossos filhos dos seus medos. Não há vassoura especial, nem abraço carinhoso que elimine a inquietação e a tristeza que tomam conta de uma família quando ocorre uma crise de verdade. Os piores tempos para as crianças são quando os fundamentos da estrutura ou da rotina diária da família são destruídos. As crianças confiam sempre que o ritmo da vida familiar vai se manter mais ou menos estável. E quando surge uma crise, muitas vezes têm a impressão de que seu mundo se desfez. Tirando a morte de um dos pais, o divórcio deles talvez seja o acontecimento mais terrível na vida de uma criança. Muitas crianças vivem com medo do divórcio dos pais, seja esse medo realista ou não. Ouvir um se queixar do outro aumenta esse medo, gerando ansiedade na criança. Por trás do medo do divórcio está o medo do abandono. A criança acredita que se um dos pais deixar a casa, vai deixá-la também. Durante um processo de divórcio, a criança sente que perdeu o controle sobre o seu mundo. Um dos maiores desafios para os pais que se divorciam é optar por agir de forma mais favorável para seus filhos, mesmo magoados, frustrados ou zangados um com o outro. As crianças acabam inevitavelmente ficando no meio, de modo que cabe aos pais declarar uma trégua quando se trata dos filhos. Isso é mais fácil de se falar do que de se fazer, principalmente quando os pais estão irritados e brigando um com o outro. Mas também é nessas ocasiões que o filho mais precisa da certeza de que aconteça o que acontecer, os dois ainda são seus pais e juntos cuidarão dele. Qualquer crise familiar é sentida pelas crianças, mesmo que elas ainda não sejam capazes de compreender inteiramente suas implicações. Ao escutar que seu pai poderia perder o emprego, Lily, de 6 anos, teve medo de que sua família perdesse a casa e fosse passar fome. O pai explicou a ela que encontraria uma solução, que talvez precisassem cortar algumas despesas por algum tempo, mas que no final conseguiriam superar o problema. Isso deu à menina a oportunidade de ser corajosa e de fazer a sua parte pelo bem da família. Não preciso mesmo daquele tênis novo, pelo menos por enquanto, disse ela. Nossos medos por nossos filhos. As crianças absorvem a preocupação dos pais muitas vezes sem que notemos. Vale a pena ficarmos atentos para a frequência com que começamos frases com tenho medo que, talvez não seja bom, ou estou muito preocupada. Se nossos filhos forem expostos rotineiramente a esse tipo de comentário, é provável que desenvolvam uma personalidade marcada pela apreensão. As expectativas se moldam através da repetição e o pensamento negativo pode gerar um ciclo vicioso. Todos conhecemos pessoas que se deixaram envolver por essa espécie de espiral negativa. Espero o pior e o pior sempre acontece comigo.
Infelizmente, os pais de hoje têm mais motivos para temer pelo bem-estar de seus filhos do que jamais tiveram. Enfrentamos o dilema de procurar uma forma de proteger e prevenir nossos filhos contra os perigos, sem instilar neles uma ansiedade desnecessária. Por exemplo, queremos que nossos filhos sejam cautelosos com estranhos, mas sem supor de antemão que toda pessoa que eles não conhecem é hostil e pretende fazer-lhes mal. Queremos que fiquem sob nossa proteção, mas não se sintam vulneráveis quando não estamos por perto. É um desafio criar filhos autoconfiantes e, ao mesmo tempo, fazer o melhor possível para mantê-los em segurança. Não há respostas fáceis para esse dilema. E os pais devem avaliar individualmente como responder às dúvidas de seus filhos e que grau de independência dar a eles e em que idade. Quando Ken, de 12 anos, anunciou que queria ir para a escola sozinho, seus pais tiveram de equilibrar sua ansiedade por ele andar desacompanhado pelas ruas da cidade com seu desejo de estimular a independência nascente de seu filho. Outro temor que nos acomete como pais é que nossos filhos sofram o mesmo que nós sofremos quando tínhamos a idade dele. Nossa identificação exagerada com nossos filhos pode levá-los a atitudes e comportamentos inadequados. O pai de Cal é fanático por basquete e põe todos malucos com a sua obsessão, de sua mulher ao treinador do filho de 7 anos. O pai justificou suas preocupações para mim dessa maneira. Eu não era muito atlético quando tinha a idade de Cal. Lembro que sempre me deixavam por último quando iam formar um time, e isso me deixava muito infeliz. Tenho medo de que aconteça a mesma coisa com Cal. É preciso que Cal explore suas próprias habilidades atléticas sem o fardo das lembranças e problemas porque seu pai passou. Em suma, o pai de Cal precisa sair de cena e dar ao filho a oportunidade de ter experiências próprias. Não podemos esquecer que nossas crianças são diferentes de nós e têm o direito de sofrer suas próprias dores. Medos de todos os dias. As crianças vivem em um mundo diferente do mundo dos adultos e nem sempre nos contam o que está se passando com elas. Às vezes, os pais desconhecem as coisas que amedrontam seus filhos no dia a dia. Por exemplo, muitas crianças vivem sendo intimidadas por outras crianças na escola, na vizinhança ou até por seus irmãos em casa. São maltratadas, ameaçadas, xingadas e provocadas. Crianças pequenas podem não saber como expressar seus medos e sua mágoa. E as mais velhas podem achar que têm de ser capazes de cuidar da situação sozinhas. De vez em quando, é bom perguntar a nossos filhos como estão se relacionando com as outras crianças. A mãe de Andrew, de 5 anos, pergunta despreocupadamente: o que aconteceu na escola hoje? Essa construção de frase tende a produzir mais informação do que a mais batida. Como foi seu dia na escola hoje? Joey pegou o meu caminhão. Eu estava brincando com ele primeiro. E depois? Nada, não sei, murmurou Andrew. Nesse ponto, a mãe percebe que Joey está intimidando seu filho e tenta ajudá-lo a descobrir um jeito de como lidar com o valentão. Deve ter sido muito chato Joey pegar o seu caminhão. O que você acha que poderia ter feito? Pergunta ela, proporcionando ao menino a oportunidade de pensar em novas maneiras de lidar com a situação difícil. Andrew fala sobre pegar o caminhão de volta, contar para a professora, brincar com outra coisa, sair de perto de Joey e ir brincar com outros garotos. A mãe nem precisa dizer a Andrew o que ele deveria fazer. Só tem que escutar e auxiliá-lo a explorar as várias alternativas. Ao nada, não sei, também se pode perguntar: como você gostaria que isso tivesse acabado? Andrew talvez respondesse: gostaria de ter ficado com o caminhão. Uma vez tendo esclarecido o que desejava, a criança começa a desenvolver um plano construtivo. Acho que vou pegar o caminhão mais cedo amanhã. E se Joey tentar pegar de volta, vou dizer a ele que não. Para muitas crianças pequenas, enfrentar novas situações é aterrorizante. O primeiro dia na escola, a primeira visita ao dentista, a primeira viagem de avião podem ser uma agonia. A ajuda que podemos lhes dar para superar essas etapas consiste em sermos generosos em nossas manifestações de apoio e incentivo. Expressar confiança em nossos filhos é uma forma excelente de ensiná-los a ter confiança em si próprios. Preste atenção nas reações físicas, nas feições e na postura de seu filho da próxima vez em que você disser: você vai se sair muito bem. Tenho certeza de que vai saber como fazer. Crianças muito pequenas talvez necessitem de uma preparação adicional em situações novas, como visitar a nova sala do pré-escolar antes do início das aulas.
Depois de explorar todos os diferentes espaços de aprendizado na sala de aula, a mãe de uma garotinha que conheço perguntou à filha: "O que você acha que vai querer fazer primeiro assim que as aulas começarem?" "Dar comida aos peixes", respondeu Sandy, sem titubear, já tendo realizado a grande proeza de se imaginar na escola. Outra fonte de medo para algumas crianças é a televisão. Com seu cardápio cotidiano de violência nas notícias, filmes, anúncios, novelas e demais programas. Os pequenos nem sempre são capazes de distinguir entre realidade e ficção e, portanto, precisam ser protegidos de ambos. Certas crianças maiores podem assistir aos acidentes, traumas e crimes que a televisão exibe e não serem afetadas, enquanto outras se perturbam e ficam obcecadas com as imagens. Cada um de nós tem de avaliar a capacidade de nossas próprias crianças de lidar com a violência na TV e limitar o seu tempo de exposição a ela de acordo com isso. Todos têm medo, às vezes. Como pais, queremos ser fortes para os nossos filhos. Queremos que sintam que podem contar conosco para mantê-los em segurança. No entanto, precisamos igualmente ter a coragem de ser vulneráveis e dividir com eles esses momentos como um leão covarde de O Mágico de Oz. Todos temos medo de vez em quando. O que faz a diferença é a forma como lidamos com nossos medos. Assim, nossos filhos descobrem que somos humanos. Que, em parte, ser humano é ser imperfeito. E que todos nós, vez por outra, necessitamos de apoio e de ser tranquilizados. É incrivelmente reconfortante sentir a mãozinha de um deles batendo nas nossas costas no meio de um abraço. Proebe, com seus 8 anos, sabia que a mãe estava preocupada com a consulta ao médico naquele dia. Proebe não tinha conhecimento de todos os detalhes, nem precisava. Seriam complicados demais para ela compreender. Mas naquela manhã, quando a mãe se curvou para abraçá-la antes da ida para a escola, foi Proebe quem apertou a mãe com carinho especial. A mãe sentiu o abraço diferente e, com surpresa no rosto, disse: "Obrigada, Proebe. Isso ajuda muito." Nossos filhos aprendem a lidar com seus medos observando como lidamos com os nossos. Deixemos que vejam as diversas maneiras como buscamos apoio em nosso marido, ou em nossa mulher, em nossos amigos e na família quando necessário. E também como oferecemos nosso apoio e afeto em troca. A forma como reconhecemos nossos sentimentos e encontramos soluções criativas nos tempos difíceis é o modelo que nossos filhos vão ter para seguir quando enfrentarem suas próprias crises.